E aí, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo, a gente vai continuar analisando a Prio, tá? Mas esse vídeo vai ser um vídeo totalmente focado nas demonstrações da empresa, nas demonstrações contábeis, para a gente ter uma noção, assim, de como a empresa tá, quanto que ela tá ganhando, se ela tá uma empresa rentável, se está tendo prejuízo, lucro, como que tá a posição em caixa, quanto que ela tem de dinheiro, e em relação ao endividamento dela, quanto que ela está gerando de caixa, tudo isso a gente vai ver nas demonstrações contábeis da empresa. Então vamos lá, né? Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Então, inicialmente, eu vou trazer para vocês essa versão aí mais reduzida das demonstrações da empresa, tá? E depois a gente vai passar propriamente para as demonstrações com todos os detalhamentos dessas contas, desses grupos, no caso, que a empresa divulga lá no site com relação com investidores, que ela também divulga, no caso, que ela é obrigada, né, a mandar para a CVM e tal, que vocês encontram por aí. Aí, já mostrando aí para vocês, a gente vê ali a demonstração de resultado, a gente já vai direto para ela. A gente vê que a empresa lucrou no caso, né, faturou de receita 14 bilhões, aproximadamente, teve um custo de 7 e ficou com um lucro bruto de 7 também, próximo disso. Então, margem bruta de 50%, tá? Ali nas despesas operacionais, foi isso que eu acho que eu até mencionei antes já. Ela tem despesa, tudo que é despesa com venda, despesa administrativa, tudo entra nesse grupo, tá? De despesas operacionais. E a gente vê que é muito baixo. Então, com lucro bruto de 7 bilhões, ela teve só despesas operacionais na faixa dos 330 milhões. Então é bem baixo, não chega a ser 5% quase. Aí logo depois dá um EBIT de 6,95, um resultado financeiro de 584 milhões, né? Porque até então a empresa não estava com um endividamento muito alto, como a gente vai ver em 2024. Esse resultado financeiro, no caso, é líquido, né? Já do que ela ganha com o dinheiro que está parado na conta dela rendendo, mais o que ela paga de juros dos empréstimos que ela tem. Então, a gente fecha ali com um lucro antes dos impostos de 6,36 bilhões e o imposto ali, no caso, está aumentando 3,94 bilhões. Então, ela fecha com um lucro líquido de 10. Aí, como é que pode esse imposto estar positivo? É um crédito tributário, galera. Então, a empresa tem seus impostos diferidos e, no caso, pode acontecer isso também, tá? Ter um lucro, aumenta o lucro líquido de um crédito tributário que não provém das operações. Então, é bom te dar uma olhada como que chegou a esse lucro líquido, que é basicamente o que a demonstração de resultado está mostrando para a gente, tá? No balanço, o que a gente vê por essa versão reduzida aí do balanço patrimonial dela? De que ela está concentrando tudo basicamente no não circulante, no longo prazo, né, dela. Então, o seu ativo e o seu passivo não circulante estão concentrando a maior parte do total. E ela tem um patrimônio líquido de quase 26 bilhões. Então, o que isso mostra pra gente? De um passivo total de quase 56, ela tem quase 26 no patrimônio líquido. Então, ela é metade financiada por capital próprio dos sócios, né, que constituíram a empresa, e dos lucros recorrentes, que aumentam esse patrimônio líquido, e outra metade de capital de terceiros que ela capta aí com empréstimo bancário, debêntures que ela emite. Então, é isso que a gente consegue ver por essa parte bem reduzida aqui. Então, vamos passar logo para a demonstração propriamente como ela aparece para a gente nos documentos que a empresa divulga, que a gente vai ver coisas bem interessantes. Aí a gente já vai direto para a demonstração de resultado, né? E a gente está vendo a demonstração de resultado consolidado. É sempre o consolidado que a gente vai usar aqui, nunca da controladora só. E mostra ali pra gente o quê? Que a empresa, se vocês param para ver, olha o resultado bruto, foi de 5 bilhões para 2,74, tá? Esse período compreende aí do começo do ano até 30 de 9 de 2024 e de 2025, tá? Sempre esses períodos assim equivalentes. A gente mostra que caiu bastante o resultado bruto. Aí a gente vai ter que dar uma olhada depois na nota 23 para ver por que esse custo foi de 5 para 8, enquanto a receita permaneceu até caiu um pouquinho, se vocês param para ver, tá? Isso é importante para a gente. Vamos seguir, ver que a empresa mostrou as outras despesas. A gente vê ali que as despesas gerais administrativas estão em linha. Foi de 454 para 591. Então, espera-se que, né, com a empresa crescendo, aumente um pouco também. Não foi nada muito
relevante assim. Então, tá ok. Outras receitas, a gente vê que foi de 289 milhões positivo para menos 400 negativo. Então, alguma coisa houve ali que a gente vai dar uma olhada também. Tá? Seguindo, a gente vê as receitas financeiras caíram um pouco, né? E as despesas financeiras aumentaram. Então, o que acontece pra gente aqui? Que isso mostra que a empresa se endividou bastante. A empresa está aumentando seu endividamento. Ela captou provavelmente mais debêntures, está pagando mais despesas com juros e provavelmente ficou com um período com menos caixa. Que aí rendeu menos e teve essa diferença, né? Mas, eles separam ali variação cambial, tá? Porque a empresa provavelmente tem caixa em dólar ou em outra moeda. Então, é bom aqui que eles separam já do que seria juros ali nas despesas financeiras e o que seria a variação cambial do caixa parado lá, aqui nessa linha de baixo, tá? Tem empresa que junta tudo, aí fica uma confusão. Mas, enfim. Então, o resultado financeiro está como esperado. Aí, o que a gente vê aqui? Que a empresa não lucrou nada, basicamente. Aqui, o resultado antes do imposto de renda desse ano. Ela não lucrou nada. Ela lucrou 1 milhão. E ela tinha lucrado, em 2024, 5 bilhões, né? Isso vem da onde? Vem do resultado bruto. Vem do resultado bruto e dessas outras despesas operacionais, mas principalmente o resultado bruto, que caiu pela metade. Tá vendo? A gente vai ter que dar uma olhada para ver por que a receita se manteve a mesma e por que esse custo dos produtos vendidos foi de 5.700 para 8 e pouco, tá? É isso que nós vamos ver. Então, mas aí a gente vê aqui logo embaixo que, com crédito tributário, do imposto de renda diferido, que eu tinha falado anteriormente, ele acabou que a empresa ficou com um lucro líquido de 3 bilhões, mas isso vem de crédito tributário, não da operação em si. Porque se dependesse da operação, ela estaria com 1 milhão apenas de lucro, tá? Então vamos para o balanço, que aí a gente vai dar uma olhada de como a empresa está do ponto de vista de quanto ela tem de dívida, o que ela tem de caixa. Aí, batendo o olho, a gente já vê que a empresa aumentou o caixa pra caramba, né? O caixa equivalente foi de quase 4 bilhões para quase 10 agora. Quer dizer, quase 9,5. Tá? Aumentou o contas a receber também. Mas desse grupo aqui do ativo circulante, o mais relevante mesmo para a gente ver aqui é o caixa, né? O resto continua em linha, se a gente for olhando. E passando para o não circulante ali, a gente vê que aumentou também tributos. Mobilizado ficou em linha. Intangível. E desse grupo aqui, o maior mesmo que compõe esse grupo é mobilizado e intangível, né? A gente vai dar uma olhada para ver o que compõe esse mobilizado, o que compõe esse intangível, porque eles são valores relevantes aqui. É bom a gente dar uma entendida nesse caso melhor aprofundada. Então, a gente vai dar uma olhada depois, mais para frente, na nota 8 e 9 também. E vamos continuar aqui com o balanço. Parte do passivo aqui do patrimônio líquido que a empresa está devendo para os outros, né? Vamos ver aqui o que ela tem de empréstimo. Fornecedor aumentou, mas o caixa aumentou também, então, consequentemente, não tem um problema aí, tá? Empréstimo aumentou muito, se você parar para ver. O total do grupo ali foi de 3.688 para 6.181. E onde veio esse aumento? De empréstimo e financiamento do curto prazo. Ali, que foi de 116 milhões para 3 bilhões. Então, ela está se endividando, ela captou mais empréstimo. E vamos ver se isso acontece aqui no longo prazo também. No longo prazo não. Quer dizer, no caso, ela aumentou em debêntures, né? De 6 para 9. O resto, marcação a mercado, isso varia muito também, que é coisa de derivativo. Mas no caso aqui, o maior desse grupo foi as debêntures. Ela captou mais debêntures. Tá? O resto ficou em linha. Patrimônio líquido ali, se vocês podem ver ali embaixo no resultado do período, está o nosso lucro, que a gente viu lá na demonstração de resultados, 3 bilhões, né? Como ele deveria estar aqui. Então, do balanço é isso. Agora vamos dar uma olhada melhor para ver as notas. Vamos ver o que está dentro desse mobilizado, o que está dentro desse intangível, que são valores um pouco altos. E dar uma olhada depois na demonstração do fluxo de caixa, para ver de como que a empresa saiu desses 4 bilhões de caixa equivalente em 2024 para 9 bilhões. O que aconteceu aí? Ela gerou caixa, ela foi o valor do empréstimo que ela captou, desse aumento desse endividamento, o que ela gastou, a gente vai ver mais para frente da demonstração de fluxo de caixa, tá? Que vai ser a última demonstração que a gente vai dar uma olhada para a empresa. Mas
vamos aprofundar aqui no 8, né? Vamos pensar se mobilizado aqui de 20 bilhões, estava 22, foi para 20, o que aconteceu? Vamos dar uma olhada, né? Ou vamos ver, basicamente a gente vai focar no que compõe esses valores, tá? Aí aqui, olhando a nota 8, né, a gente vê aqui que o imobilizado é composto basicamente de plataforma. Plataforma, ativo de óleo e gás, máquina e equipamento. Então, assim, temos em operação, tem em andamento. A gente vê aqui que o total de custo, né, que a empresa adquiriu foi 27, já está depreciado quase 6 bilhões. E a gente fecha ali ajuste de conversão, galera, isso aí é porque provavelmente eles estão em moeda, em dólar, e com a valorização e desvalorização do dólar tem esse ajuste de conversão aqui e fecha no saldo que a gente tem aqui em 30/9, que é 20 bilhões, tá? Então, basicamente, a empresa tem máquinas e equipamentos, plataforma, máquina e equipamento, que vai ser depreciado, né? Não é terreno, não é terras, como a gente, né, vê em algumas empresas, assim. Por exemplo, se a gente estivesse olhando aqui uma Klabin da vida, caso tenha os ativos biológicos, né, que eles têm as florestas, mas eles também têm muitas terras, tem muitos prédios, enfim. No caso da Prio aqui, já era esperado de ter plataforma, máquina e equipamento, tá? O intangível, vamos dar uma olhada, porque o intangível está bem alto. Ó, o intangível está 14 bilhões. Então, o intangível pode ser, quando uma empresa compra outra, né, adquire, como a Prio é uma empresa que vive de adquirir esses campos, se ele pagar um valor maior do que o valor contábil, né, entra como goodwill, ou como ágio na aquisição, tá? Então, vamos dar uma olhada, porque a gente não quer isso, pelo menos que não seja 14 bilhões, tá? Vamos ver o que está nesse intangível aqui. Aqui na nota 9 do intangível, a gente viu aqui, ó. Voltando aqui para falar da depreciação, o OP aqui, tá vendo? É unidade produzida. Então, a gente vê aqui que a taxa de depreciação que a Prio está usando, até aqui acho que ela também usa pro intangível, é o que? A unidade produzida. E não algumas máquinas, equipamentos, móveis, utensílios têm a taxa de 10%. O resto é por unidade produzida. Ela estima, né, o quanto provavelmente barris de petróleo que ela vai tirar dessas plataformas e com isso ela vai depreciando aos poucos. Tá? A empresa tem essa liberdade de escolher qual o melhor método de depreciação. Tá? Aqui no intangível a gente vê aqui que tem basicamente ativos de óleo e gás e o ágio ali, no caso que eu tinha falado anteriormente, e um adiantamento. O ágio está 1 bilhão, né, desses 14 que a gente tem aqui, está 1 bilhão e meio quase. A gente vê que a maioria aqui é ativo de óleo e gás. O que é isso aqui? Tá? É melhor a gente pensar nisso aqui como uma despesa antecipada, que facilita para a gente entender. O que é isso, basicamente? A empresa adquiriu esses campos, né, e desembolsou esses valores aqui de custo, se vocês darem uma olhada. Só que ela não vai lançar isso tudo como prejuízo, né, como uma despesa para ela lá na demonstração de resultado. Ela vai apropriando isso, amortizando, né, para ser mais exato, de acordo com a vigência da concessão, né, que ela vai explorando esse campo, né? Então, ela estima ali, também pelas unidades produzidas ali, o quanto ela tem seus métodos de estimar. Pode ser pela vigência da concessão, pode ser pela a unidade produzida de petróleo naquele campo, e ela vai amortizando aos poucos até o tempo que ela espera utilizar aquela concessão desse campo. Então, a gente vê ali, ó, que basicamente isso é despesas que ela já desembolsou, mas ela está reconhecendo no resultado dela aos poucos, né? E enquanto a concessão dela durar, tá? Não é ágil, então tá tudo certo. A gente pode pensar também como se fosse uma máquina. É a mesma lógica aqui. Quando ela adquire uma máquina que ela vai usar para explorar aquele petróleo, primeiro ela tem que comprar aquela máquina, então ela gasta esse dinheiro todo de uma vez. Só que ela não reconhece esse valor todo né, de uma vez assim, no resultado dela, porque ela vai usar essa máquina por vários anos. Então ela divide essa despesa durante esses anos e vai reconhecendo ano por ano ou por unidade produzida que ela
ou por, sei lá, ou por taxa fixa aqui, que isso tem um padrão contábil, tá? Mas o importante é só vocês entenderem que ela não joga essa despesa de uma vez só. Ela vai apropriando aí aos poucos, enquanto vai durar essa máquina ou enquanto dura essa concessão aqui embaixo. Então é a mesma lógica, tá? Então a gente já fechamos aqui no intangível. E no próximo vídeo, para não ficar um vídeo muito longo, a gente vai dar uma olhada no custo dos produtos vendidos, porque aquele custo foi de 5 para 8 bilhões, né? Que acabou prejudicando a rentabilidade da empresa. E é isso. Eu peço que se gostaram do vídeo, que assistam os próximos para dar uma força aí. E obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.